Muito boa tarde a todos do Facebook, graça e paz. Deus possa abençoar a cada um de nós nesta reflexão que nós iremos aí prosseguir via Facebook. Eu coloquei aí na descrição: cuidado com os falsos profetas. Estamos vivendo em uma época difícil, uma época em que os falsos religiosos, quando eu falo falso, eu não estou falando de macumbeiro, de feiticeiro, de espírita, não, estou falando aqueles que usam a palavra de Deus, aqueles que estão infiltrados em nosso meio. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus disse aos discípulos naquela época, há mais de 2000 anos atrás: acautelai-vos com os falsos profetas, que vêm como ovelhas, mas que dentro, interiormente, são lobos devoradores. Aí Jesus explica que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, como se identifica um falso profeta? Pelos frutos, pelas obras, por aquilo que ele faz e principalmente por aquilo que ele prega, por aquilo que ele ensina. O falso profeta, ele vai se dizer que é um homem de Deus. Ele vai se infiltrar no meio do povo de Deus, falando que é um grande profeta. E como o povo hoje, nos dias atuais, se ilude com sinais, com revelações. Por exemplo, se coloca-se aqui revelação do profeta tal, a live lota, compartilha, e muita gente aí pede para que Deus venha falar com ele. Quer dizer, o povo está em busca de profetas, o povo está atrás de revelações. E por isso que hoje se multiplica-se em nosso meio esses falsos profetas, e se dão muito bem, principalmente na área financeira, né? Pois nessas lives de revelações de falsos profetas, está lá, coloque lá deposita o seu Pix, envia o seu Pix. Então, minha gente, nós estamos em uma época em que nós temos que estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, identificar um falso profeta. Qual é a procedência desse pregador? O que ele está ensinando? O que ele está passando para a sua igreja? A Bíblia diz em Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que identificar esses falsos profetas, porque eles enganam. E quem não conhece vai cair na lábia deles. Então, senhoras e senhores, nesta reflexão desta tarde, eu quero que você venha abrir os teus olhos. O que você está ouvindo pelas redes sociais? Qual é o tipo de mensagem que você está absorvendo para a sua vida? Qual é o tipo de mensagem que você está recebendo, até mesmo na sua igreja? Você tem que analisar os frutos desses falsos profetas. Primeiro, ele vai usar a Bíblia para enganar você. Ele vai usar versículos, principalmente do Antigo Testamento, para você dar o seu tudo, colocar todo o seu dinheiro na conta desse profeta, ou na conta da instituição desse falso profeta. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, pois o Evangelho hoje, esses coaches, esses motivadores, esses homens aí que se intitulam de professores, aplicam o Evangelho só visando finanças, só visando bens materiais, só visando recompensas terrenas. Esquecem-se que o verdadeiro Evangelho de Cristo é salvação, arrependimento, cruz, vida no altar. Isso sim é o Evangelho de Jesus. Agora, esses falsos profetas vão falar que você vai ser rico, que a sua vida vai mudar, que a sua história vai mudar. Então temos que tomar um cuidado muito grande, porque hoje estão se falando
desse evangelho materialista. E Jesus disse no evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o verso de número 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O foco do evangelho não é bens materiais, o foco do evangelho é salvação. Quem crer em Jesus será salvo. Os discípulos pregaram a salvação. Os homens de Deus pregaram a salvação. Os apóstolos pregaram a salvação. Os falsos profetas vão pregar dinheiro, vão falar só de dinheiro, vão falar só de coisas terrenas aqui. Jesus disse: do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta ser próspero, alcançar riquezas? Então você é contra riquezas? Não. Eu sou contra os falsos ensinamentos. Eu sou contra os falsos profetas que querem revelar a sua vida. O diabo também revela. Em Atos capítulo 16, havia uma jovem possessa de demônios. Havia uma jovem possuída por demônios. E Paulo e Silas expulsou o demônio daquela jovem. E aquela jovem adivinhava a vida das pessoas, mas não era o Espírito de Deus. Era o espírito de Satanás, que usava aquela vida para enganar as pessoas. E assim acontece nos dias de hoje. Então as pessoas estão correndo atrás de profeta, atrás de papo furado. A verdadeira profecia está na palavra de Deus. Deus pode usar alguém para falar com você. Sim, Deus pode usar. Deus pode usar alguém em profecia, porque isso é bíblico. Agora, cuidado com os falsos, porque os falsos, ele engana a sua mente, engana a sua fé. Muitas pessoas hoje não estão indo para a igreja por falsas revelações, falsas profecias, deixaram de estar na igreja, porque recebeu uma profecia que não era de Deus. Então, senhoras e senhores, cuidado com os falsos reveladores. Estude a Bíblia. Aplique o conhecimento da palavra de Deus. Você, pregador, você, pastor, pregue a palavra, ensine a sua igreja. Vamos ensinar a igreja a identificar um falso profeta. O falso profeta não vai falar sobre Jesus, não vai falar sobre o Espírito de Deus, não vai falar sobre a salvação. Ele está interessado em outra coisa. Ele está interessado em outra coisa. Ele quer vida boa, ele quer dinheiro, e ele vai aplicar a Bíblia para te enganar. Por isso Jesus diz: acautelai-vos. Acautelai-vos, a palavra acautelai-vos significa ficai atento, ficai esperto, ficai ligado com os ensinamentos teológicos. Coach de não sei o quê. Você já percebeu que esses coaches só falam em finanças? Só falam em bem-estar? Só falam em se dar bem? Cuidado! Cuidado com essas falsas revelações. Cuidado com esses falsos ensinamentos, não é verdade, Juraci? Juraci Martins de Abreu, verdade, meu nobre. Está falando aqui comigo, verdade, porque sabe como que está a coisa aí fora. Nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Nós estamos a um passo de Jesus vir arrebatar a igreja. Como? Pelos sinais, pelas coisas que estão ocorrendo na terra. Você viu lá na Ucrânia, 3 meses já de guerra. Jesus disse que nos últimos, antes de Jesus vier arrebatar a sua igreja, haverá guerras, haverá fomes. Mateus capítulo 24. Haverá falsos profetas. Estamos vivendo tudo isso hoje, minha gente. A nossa responsabilidade é muito grande de abrir os olhos do povo de Deus, de ensinar, ensinamento, ensinar a igreja, ensinar a palavra, para que o nosso povo não seja enganado, para que o nosso povo não seja iludido. Nós estamos vendo aí as leis na política, não pode falar a verdade, não pode se expressar, que é preso, não pode pregar contra a homofobia, que é preso. Então nós estamos aí vivendo dias difíceis. E nós como igreja, nós como povo de Deus, não podemos calar a nossa voz.
Nós temos que ensinar, fazer lives, pregar, alertar o povo a estar atento, a estar ligado, porque há uma grande responsabilidade sobre nossas vidas. Há uma grande responsabilidade sobre cada um de nós, principalmente nós que conhecemos a Bíblia Sagrada. Se não ensinar, naquele grande dia, o Senhor vai cobrar de mim, de você, líder, de nós, pastores, pregadores, ensinadores, teólogos. Jesus vai falar, o conhecimento que eu dei para vocês é para ensinar. É para abrir a mente do meu povo, para que eles não venham cair na lábia dos falsos profetas. Deixa eu ver aqui, nosso irmão Juraci. Irmão Juraci, quiser entrar aqui ao vivo comigo, quiser falar em cima do tema, fique à vontade, querido. Fui ordenado por ele ontem preparar o povo que estou pronto. Não entendi muito bem o que o senhor quis dizer. Fui ordenado por ele ontem preparar o meu povo que estou pronto. Especifica melhor aqui, nosso irmão Juraci, para mim entender o que o senhor quer dizer aqui. Mas se quiser entrar ao vivo aqui comigo, ó, fique à vontade, te chama aqui, nós entra, debate aí, porque é uma bênção. Então, senhoras e senhores, o negócio é sério. Os falsos profetas estão na mídia, estão nas redes sociais, estão espalhados em todos os lugares. E o povo abraçando, não todos, né? Não todos, claro que não, mas uma boa parte sendo enganada. Uma boa parte está com a sua mente bloqueada, porque não estuda, não se aprofunda, ouve tudo que ouve, absorve, mesmo que os ensinamentos sejam contra os ensinamentos de Jesus, aí a pessoa cai na lábia desses falsos profetas facinho. Então, senhoras e senhores, tem que estar atento, tem que estar ligado, tem que estar ensinando o povo, tem que estar abrindo a mentalidade do povo. O povo é guiado pelos líderes. Então, os líderes têm a responsabilidade de ensinar, de doutrinar, de mostrar como identificar um falso líder, como identificar um falso pastor, como identificar um falso bispo, um falso apóstolo. Está cheio por aí. Está cheio por aí. Igrejas deles lotadas, arrastando milhares de pessoas. Mas os ensinamentos não têm fundamento. Só bênçãos materiais. Só fala em finanças. Não fala sobre o arrebatamento da igreja. Não fala sobre a vinda de Jesus. Não fala sobre santificação. Santificação? Que é isso? Não fala sobre galardão. Não fala sobre o céu, sobre o inferno. Só fala assim, só. Aí Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos ensinamentos, pelas obras. Aí você olha a casa desses camaradas aí, mansão, carro zero, carros importados, casa em Miami, jatinho particular e o assalariado dando todo o dinheiro dele para esses falsos líderes. Por quê? Porque eles ensinam que se você dá, você vai ser bem sucedido. Se você dá o seu carro, a sua casa, você vai... Sabe o que a Bíblia diz em Atos capítulo 4? Que o povo de Deus, eles repartiam com aqueles que não tinham. Eles repartiam com os pobres. Todos eram abençoados. Os falsos líderes vai pegar o seu dinheiro, vai colocar no bolsinho dele, na poupança dele, na continha dele, onde ele e a familhinha dele vai estar bem sucedida. E você que deu o seu dinheiro pro falso profeta, cheio de dívida, passando necessidade, passando prova com aluguel, com cartão de crédito, com nome sujo, e o camarada andando de iate, de X5, carros importados, com a conta gorda. Cuidado, meu querido. Cuidado. Abra os teus olhos. Esteja atento. Esteja ligado com Jesus. Para que você não seja enganado. Para que você não venha a ser iludido com falsas revelações. Com falsas profecias.
Se aplique ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Se aplique o que Jesus ensinou nos seus evangelhos, no que Jesus transmitiu para os seus discípulos. Tudo o que Jesus falou há 2000 anos atrás está acontecendo hoje. Então a palavra de Jesus não foi só para os discípulos daquela época, não. É para os nossos dias, no século 21 também. Se aplicar, conhecer, abrir a mentalidade das pessoas, para que você não seja enganado e para que você possa conduzir o povo de Deus no caminho certo. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a cada um que está aí conosco assistindo a live, Deus abençoe Carlos Corachestes, nome abençoado, Deus abençoe a todos. Só um pequeno alerta, época de eleição agora está chegando aí, vamos fazer a coisa certa, voltar em homens que têm valores e princípios familiares, princípios da palavra de Deus, e assim nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê discernimento, para que possamos ser uma voz profética para esta geração. Século 21, assim como tem o joio infiltrado no meio do trigo, tem o trigo. Trigo simboliza o povo de Deus. O trigo simboliza a igreja de Deus. O trigo representa aqueles que estão firmados na fé. Olha quantas pessoas tem aí. Pastor Isaías Beraldo. Alguém quer entrar comigo aqui ao vivo e falar alguma coisa? Só dê um sinalzinho aí na live que eu te chamo aqui. Você vai entrar comigo aqui ao vivo. Nós estamos falando sobre os falsos profetas que estão enganando milhares de pessoas, que estão aí espalhados. Qual é a sua opinião? Você concorda com os falsos profetas? Você concorda com os falsos líderes? Grandes organizações de falsos profetas, arrastando milhares de pessoas. E você fala, nossa, o camarada tá com a bola toda, hein? E é um falso profeta. Como identificá-los? Como alertar a igreja? Como ensinar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que agir? Qual é a maneira certa? Qual é a maneira que Jesus ensinou? É a Bíblia que nos mostra. Acautelai-vos, Jesus disse, ficar atento. Pelos frutos conhecerei a árvore. Camarada, só anda de iate, só anda de carro importado, casa em Miami, casa em Londres, casa em Nova York. E sugando e o povo perecendo, e o povo aí. Então, queridos, cuidado, estejais atentos, a volta de Jesus se aproxima. Vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, vamos falar da salvação, vamos falar da cruz, vamos falar de negar-se a si mesmo, foi os ensinamentos que Jesus falou. Vamos pregar o evangelho em tempos e fora de tempos, vamos desmascarar os falsos profetas. Vamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. E com certeza Deus irá nos abençoar, nos usar de uma maneira tremenda. Deus abençoe a todos. Uma pequena reflexão. Depois pegue lá do início essa live aí. E com certeza Deus irá te abençoar. Em nome de Jesus. Muitas pessoas entrando agora e agora já tem um compromisso ali. Mas fica por uma outra oportunidade, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu tenho a certeza que você está aí, não foi por acaso. Você precisava ouvir esta palavra de alerta para que nós venhamos estar atentos e venhamos ser um homem e uma mulher de Deus que fale a verdade, que pregue a verdade, que ensine a verdade no nome de Jesus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o maior exemplo para todos nós. Jesus Cristo é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Nele não há escândalo, nele não há defeitos, nele há salvação, nele há vida eterna, nele há o poder de Deus. E o Verbo se fez carne. Evangelho de João capítulo 1. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus na terra. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, Jesus disse.
Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Siga Jesus, esteja firme em Jesus e com certeza nós seremos abençoados, salvos para toda a eternidade. Deus te abençoe, fique firme na presença de Deus. Deus tem bênção para cada um de nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.